Eumano Ferrer, a quem eu concedo a palavra pelo tempo que Vossa Excelência evidentemente desejar, mas de mão já concedo 20 minutos para Vossa Excelência. Não precisa tanto, senhor presidente. Queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentando as senhoras e os senhores senadores. O jornal O Globo publicou recentemente, senhor presidente, uma grande matéria sobre a crise de abastecimento de água no Brasil, falando do drama que assola milhões de brasileiros em diversos estados. Eu também venho me manifestando nesta casa, alertando as autoridades e a população e solicitando providências antecipadas aos órgãos competentes, entre os quais eu destacaria o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, esta última, a autarquia federal, idealizada e materializada pelo nosso imortal Celso Furtado, durante o governo JK, e da qual instituição, a SUDENE, muito me orgulha de ter sido servidor de carreira dessa instituição. Em junho e em setembro último, realizei aqui nesta casa pronunciamentos a respeito. Falei da situação crítica de nossas barragens, dos nossos produtores rurais, especialmente no que diz respeito ao seguro e ao crédito rural. E me refiro não só ao pequeno produtor da agricultura familiar, elo mais vulnerável da cadeia produtiva, mas também ao agronegócio, que é um dos grandes motores do desenvolvimento nacional. Senhor presidente, estão todos sendo enormemente prejudicados, me refiro aos agricultores, de uma forma geral, pequenos, médios e grandes, pela crise de abastecimento de água no Brasil. Além da tragédia humana, pois, como sabido, existe uma enorme correlação entre a miséria e a falta de água. Essa crise vem trazendo prejuízos incalculáveis ao país, já que a escassez de água afeta a economia nacional em diversas maneiras. O Brasil tem tido secas muito fortes e recorrentes. O Nordeste sofre com a seca mais prolongada dos últimos 100 anos. Essas longas estiagens, senhor presidente, que antigamente eram restritas quase e tão somente à região Nordeste, agora alcançam outras regiões do nosso país, sobretudo na região Sudeste, aqui no Centro-Oeste e até mesmo na nossa Amazônia. O problema, no meu entender, é muito grave. Segundo essa mesma matéria do jornal O Globo, mais de 1.000 municípios em 15 estados, além do Distrito Federal, estão em situação de emergência. Em 5 desses estados, o cenário atinge mais da metade dos municípios. No Rio Grande do Norte, são 92% dos municípios atingidos pela seca. Na Paraíba, 76%. No Ceará, 68%. No meu estado, o Piauí, estado que represento aqui nesta casa, juntamente com a nobre senadora Regina Souza, 57% dos municípios decretaram estado de emergência. A represa de Sobradinho, citaria como exemplo, na Bahia, maior reserva, aliás, na Bahia e Pernambuco, entre os dois estados, maior reservatório de água de todo o Nordeste, enfrenta a pior seca dos seus 85 anos de fundação, com índice de 10% de água acumulada. Segundo o atual ministro das Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho, esta represa pode secar, trazendo um grande colapso de energia para a região Nordeste.
Das 188 cidades, um exemplo que eu trago aqui, do estado do Ceará, 126 destas cidades estão em situação de emergência. O açude Castanhão, principal reservatório de água do estado do Ceará, que, por sinal, tem uma acumulação, é um reservatório de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água, que abastece Fortaleza, está com um nível de apenas 6% de água, ou seja, de uma capacidade de 6,7 bilhões, ele está hoje com 370 milhões de metros cúbicos de água. No nosso Piauí, são 128 cidades em situação de emergência, dentre as 224 cidades. A Agência Nacional de Águas já relatou que todo o estado se encontra em situação de seca extrema, que é o último estágio antes considerado grave, de acordo com a sua classificação. 2 açudes já estão com volume morto, sendo que o açude Cajazeiras, que tem uma capacidade máxima de acumulação de água de 24,7 milhões de metros cúbicos, já secou. Eu estou no Piauí, senhor presidente, há 50 anos. E é um fato que eu registro com tristeza. Nunca, nesses 50 anos, eu vi aquele grande reservatório que está no semiárido da nossa região, do nosso estado, nessa situação. Então, senhor presidente, cito também aqui o caso do Rio Grande do Norte, que vemos uma situação pior no nosso país. Mais de 90% dos municípios em situação de emergência, sendo 14 cidades consideradas em estado de colapso e 79 com fornecimento de água com rodízio. Um dia você tem água, outro dia não tem água. Então, senhor presidente, apesar de todos os esforços evitados pelas autoridades do nosso país, a triste constatação é que estamos perdendo a guerra para a seca. Isso é como um câncer. Ela está se alastrando pelo país, não é só pelo Nordeste. Citei anteriormente que temos municípios no norte do país, onde temos aquela ileia amazônica, como aqui no centro-oeste e na capital da República, nós estamos com um problema de abastecimento de água. Não obstante isso, senhor presidente, é preciso reconhecer aqui o esforço empreendido pelas nossas senadoras, pelos senadores, que especialmente, no caso de Vossa Excelência, nós, representantes do Nordeste. No curto prazo, como medida emergencial, é claro que o governo federal pode e deve liberar verbas para os estados e municípios, especialmente dos estados do Nordeste afetados pela seca, com uma dimensão bem maior. É uma questão humanitária, mas sabemos que são medidas paliativas que combatem os sintomas, jamais as causas. Então, senhor presidente, eu diria que já passou da hora de nos questionarmos sobre o que, afinal, estamos fazendo para resolver essa questão. Não podemos continuar culpando o clima pela nossa imprevidência. Não podemos culpar as secas pela nossa falta de planejamento. Ora, se a batalha está sendo perdida, é hora de mudar a estratégia e fazer algo diferente. É hora de ouvir com seriedade os especialistas no assunto. É hora de abrir a mente para aprender com as experiências internacionais de equacionamento da crise hídrica. É hora de arregaçarmos as mãos e nos debruçarmos sobre o problema que exige soluções de curto, médio e longo prazo. A questão hídrica, senhor presidente, exige planejamento e também coordenação federativa. Isso eu me refiro
a União, sobretudo a União e os Estados federados, especialmente da região Nordeste. Mas, para isso, é preciso menos competição e mais cooperação intra- e interregional, menos idealismo e mais visão sistêmica. Menos políticas de governo e mais política de Estado. É preciso também, por intermédio de parcerias públicas, privadas, fomentar a maior participação do capital privado, quer seja nacional ou mesmo internacional, nesses empreendimentos hídricos e energéticos. Em outros países, existem inúmeras iniciativas em curso ou já implementadas que deveriam ser analisadas. Aqui, algumas dessas medidas, como também já estão em curso, como as tarifas progressivas, o controle da pressão da água e a construção de cisternas, tão bem adotadas no estado do Piauí, que eu vejo a Regina Souza, que tem tido uma participação exemplar nesta ação que minora os efeitos da seca. Esta solução, senhor presidente, de cisternas, implantada principalmente no semiárido brasileiro, é importante, sobretudo em locais isolados, fora do alcance das redes de abastecimento, mas também tem as suas limitações, pois depende das chuvas. Além disso, as cisternas precisam de manutenção, meu nobre Aloysio Nunes Ferreira, e às vezes faltam recursos suficientes para a manutenção dessas ações tão benéficas para a nossa região. Tão pouco, e tão importante para nós nordestinos. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é claro que os governos podem, nas horas de emergência e calamidade pública, pedir ou impor sacrifícios à população quanto ao consumo de água. Também podem fazer campanhas educativas de conscientização para o seu uso sustentável. Mas não pode ficar só nisso. É preciso investir, sobretudo nas redes de abastecimento, pois em muitos lugares tem água até de sobra, mas não para a população. Então, senhor presidente, o problema do abastecimento de água e das secas no Brasil já é urgente há muitas décadas. Não há razão para um país como o Brasil, com todo o manancial disponível que possui, sofrer crises de abastecimento e estar na situação em que se encontra hoje. Veja que São Paulo, capital, em 2014, o nosso nobre senador Aloysio Ferreira testemunha disso, o estado de São Paulo teve problemas de abastecimento de água. E, no meu entendimento, isso deve-se à falta de planejamento. Planejamento, que eu citei aqui Celso Furtado, que foi um dos pioneiros da área de planejamento, dentre outros. Não é? E hoje nós estamos trabalhando em cima do emergencial, jamais com planejamento estratégico, sobretudo de médio e longo prazo. Mas, senhor presidente, nosso problema, como disse anteriormente, não é falta de água. Todos nós temos certeza disso. Nosso problema é a má gestão também dos nossos recursos hídricos. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, precisamos nos unir em torno de um grande pacto de cooperação nacional e mostrar resultados concretos e soluções definitivas para esse problema, evitando dessa forma o completo desabastecimento d'água nas cidades e regiões do nosso país. Era esse, senhor presidente, o pronunciamento que tínhamos que fazer nesse momento.